Amém, pessoal? Boa tarde. Que Deus abençoe todos vocês. Está aqui a irmã Maria de Fátima mais uma vez para compartilhar com vocês uma experiência que ela teve. Foram 2 sonhos tremendos que ela considera como revelação de Deus. Eu também considero como uma revelação de Deus para a vida dela, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ela entende que se refere ao anticristo, o primeiro sonho. E o segundo, ela compreende como se referindo a Jesus Cristo. Pois bem, Maria de Fátima, conta aí, dê o seu testemunho de fé. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero mais compartilhar uma vez uma experiência que eu tive. Eu repero o arrebatamento da igreja, essa experiência, porque é Deus me revelando. Então, se tudo no início deste ano, eu sonhei que eu ia arrumar uma congregação e que quando eu chegava lá nessa congregação não tinha ninguém. Eu arrumava toda a congregação. E quando eu terminava de arrumar a congregação, chegava uma irmã. Eu falava assim para a irmã: irmã, eu já arrumei. Aí eu olhava para a igreja, via a igreja toda iluminada, assim, como tipo ouro, o piso da igreja e as paredes. Então eu saía para a porta da congregação. Quando eu saía para a porta da congregação, eu vi um irmão passando. Quando eu olhava, eu via a igreja suspensa alta do chão. Eu via ela suspensa no chão. Eu voltava para a igreja, para dentro da igreja. Não vi, eu sabia que ia ter o casamento, mas não tinha ninguém dentro da igreja. A irmã ficava de um lado da porta da igreja, eu ficava do outro. Aí vinha um noivo, mas eu via só o corpo do noivo, eu não via o rosto do noivo. Eu via só o corpo do noivo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu sabia que ia ter um casamento. E eu me refiro ao arrebatamento da igreja, porque era o noivo que vinha vindo. O noivo vinha vindo. Se o noivo vinha vindo, era para ter um encontro dele com a noiva, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu me refiro porque eu senti no meu espírito que foi uma revelação de Deus para o arrebatamento da igreja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos se preparar para este momento e clamar pela misericórdia e a graça do Senhor Jesus Cristo, para que nos prepare nossa vida e a santa igreja deles, que somos nós. E o segundo é referente ao anticristo, porque como a palavra de Deus diz, que a besta que saiu da terra. Eu estava numa casa, e nessa casa, quando eu saí, eu vi uma escuridão muito grande, no mundo inteiro, mas uma escuridão que não tinha nem como a gente conseguir ver nada, de tão escuro estava. Aí eu começava a gritar no sonho, por 2 netos meus, gritando, e não conseguia ver nada. Nisso, chegava o irmão. Quando o irmão chegava, ele falava assim: chegou a hora, veste tua capa verde. Só que no momento eu não tinha capa verde, mas surgia, de repente surgia uma capa verde, eu colocava em mim, ele já com uma. Então ele se ajoelhava e levantava a mão. Quando ele levantava a mão, eu me ajoelhava também e levantava a mão. Descia um pouco de luz só no seu redor. Quando eu olhava, eu via se erguendo do chão um castelo, mas tão grande que não tinha tamanho. E nesse castelo, eu via quando via tipo um helicóptero, mas tudo escuro. E descia um homem. E este homem entrava nesse castelo. E esse irmão começava a chorar, porque tinha chegado a hora. E o mundo, as trevas só. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu me refiro ao anticristo. E tudo no início desse ano, porque é como eu sinto que este ano, grandes coisas, fora os que está acontecendo e já vai acontecer, que ainda vai acontecer daqui para o final do ano, porque tudo que Jesus me mostrou no início desse ano, eu sei que foi de Deus, porque eu sinto no meu espírito que é de Deus. Então vamos preparar a nossa vida para este dia, porque esse dia está chegando, está próximo, meus irmãos. Vamos preparar a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Pois é, irmão, tá aí. A irmã Maria de Fátima compartilhando essas experiências que ela teve com Deus, né? E mesmo o segundo sonho, ela se referindo ao anticristo, né? Como ela compreendeu assim, mas ela falou que nós éramos atraídos por uma gloriosa luz, né? Aonde esse irmão que se encontrava com ela falava para ela o seguinte, que tinha chegado a hora. Então talvez esta hora seja uma referência à hora em que o Senhor Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja. Então, irmão, tá aí, o Senhor está falando, está usando os vasos, mesmo que com muita simplicidade, mas Deus está falando de uma maneira ou de outra. E nós sabemos que Deus usa todos, né? Deus usa todos. Então, muitas vezes o, o irmão, a irmã, o camarada não precisa ser nenhum um doutor em teologia, não precisa ser nem líderes, nem pastores de denominações, porque Deus ele não depende do conhecimento humano. Ele se revela como ele quer, a maneira dele, ele usa quem ele quer, e é isso aí. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua vida, irmã Maria de Fátima, e que o Senhor possa continuar se revelando para ti, porque eu sei que você é uma pessoa que é usada por Deus, que Deus tem te abençoado, que Ele possa continuar te usando, revelando coisas conforme o desejo do coração dele. Então, boa tarde a todos, fiquem na santa paz de Deus, em nome de Jesus Cristo.